Então, o título da mensagem de hoje é Posicione-se ao lado da maioria. Título curioso, né? Quando a gente pensa em uma certa ótica, e é justamente o que a gente quer trabalhar nessa manhã, a verdadeira ótica do cristão. Nós vivemos em um tempo de crise e apostasia religiosa geral. Isso ninguém duvida, né? Todos nós sabemos que, de fato, o tempo de hoje é um tempo realmente de muita apostasia religiosa, de uma maneira completa, assim, institucionalmente falando, não existe mais instituição religiosa que que não esteja em apostasia. Agora a pergunta é, em tempos de crise e apostasia, qual é a realidade dos números nessas batalhas espirituais? Como que se dá os números quando existe uma apostasia generalizada como a que nós estamos hoje presenciando? Então a gente vai ver alguns exemplos na Bíblia agora, para que a gente possa ver o que as Escrituras diz sobre esse assunto. Eu quero compartilhar com vocês primeiramente Gênesis capítulo 6, verso 1. E diz bem assim, olha: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, observe que o texto aqui fala que os homens naquela época estavam multiplicando-se. E o que aconteceu com essa multiplicação na época de Noé? Uma apostasia, um abandono de Deus completo. E como que trabalhou os números naquela época? Como que foi? Gênesis 7, verso 1. Diz assim, olha: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Então, diante daquela multiplicação, daqueles milhões de pessoas, talvez, na época de Noé, quantos foram salvos? 8 pessoas, uma família só. A pergunta é a maioria ou era a minoria? Hã? Era a minoria naquela época, né? Era a minoria que foi salvo, né? Na época de Moisés e Arão, Êxodo 3, verso 11, diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então a gente percebe aqui que Deus ele vai se utilizar de um homem em meio a uma nação inteira ali, na verdade, duas nações, né? Tinha a nação do Egito, a nação de Israel que estava escrava, e Deus ele separa um homem, e depois ele vai juntar o irmão dele, que era Arão, para executar essa missão. E em Êxodo 5, verso 1 diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Então, e olha que interessante, Deus ele vai precisar tirar Moisés daquele meio para o deserto, 40 anos viver lá para que Moisés pudesse executar a missão que Deus tinha para ele. Mas mesmo assim, ali, diante daquela situação, Moisés e Arão eram minoria. Olha que interessante o que a Bíblia está nos mostrando. Época de muita apostasia, Deus teve que realmente derramar pragas ali para que conseguisse tirar um povo e esse povo ser reeducado. Na época de Elias, o que estava acontecendo na época de Elias? Apostasia também geral? Apostasia também. O povo de Deus estava em completa rebeldia, rebelião contra Deus. E aí Deus vai buscar Elias, o tisbita, diz aqui em 1 Reis 17:1, dos moradores de Gileade, as montanhas de Gileade. E então Elias vai dizer a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então Elias
vai ser o representante daquela minoria que a gente sabe aqui, quem estudou a história, sabe que existia mais alguns ali que eram fiéis, né? Mas eles eram também a minoria. A pergunta é, em qual ótica que eles eram a minoria? É isso que a gente vai entender aqui. 1 Reis 18, 22, diz assim: Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então era Elias versus 450 homens. Então, de fato, Elias ali era a minoria e representava a minoria. Outra situação, lá agora em Babilônia, o povo de Israel é levado cativo para lá, e aí Deus, também em meio àquela apostasia, Deus vai ter o seu povo ali. E diz assim lá em Daniel 3, 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então, todos conhecem essa prova, né? Aquela estátua foi erguida ali em Babilônia, a ordem veio para que todos se curvassem a ela. E o que aconteceu? A minoria se recusou. A maioria fez o quê? A maioria se dobrou. Mas como que o título aqui diz para a gente se unir à maioria, né? Como isso, então? Vamos continuar vendo o que a Bíblia diz. Então lê para nós aí, Thalisson. 1 Samuel 14, verso 6, por favor. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas, vem, passeemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Bom, então a gente está vendo aqui uma ótica em que, mesmo que esteja se vendo a minoria, para Deus não faz diferença. Se ele vai na batalha, se ele vai ter muitos ou se ele vai ter poucos. Para Deus isso é indiferente. A quantidade de pessoas dentro da ótica que nós estamos vendo aqui. Tá? Então aqui o profeta foi muito claro, né? Não há impedimento para Deus de livrar, seja com muitos ou com poucos. No livro Patriarcas e Profetas, na página 588, Ellen White escreve o seguinte: o êxito não depende do número. Deus pode livrar tanto com poucos como com muitos. Ele é honrado nem tanto pelo grande número, como pelo caráter daqueles que o servem. Por isso que a gente está trabalhando, né, bastante essa questão de caráter. Porque nós entendemos que nos últimos dias agora, dentro dessa ótica que nós estamos vendo aqui primeiro, de fato, o povo de Deus será a minoria. Dentro da ótica que nós estamos vendo até agora. Mas o que vai importar para Deus é justamente o caráter. Então Deus precisa de um povo que reflita o seu caráter, porque aí esse povo, mesmo que nessa ótica agora, é a minoria, Deus não depende de número para vencer, né? E no livro O Grande Conflito, na página 214, diz assim, olha, em cada era, Deus tem chamado seus servos para levantarem suas vozes contra os erros prevalecentes e os pecados da multidão. Noé foi chamado a estar em pé sozinho para advertir o mundo antediluviano. Moisés e Arão estiveram sozinhos contra o rei, os príncipes, os mágicos, os sábios e as multidões do Egito. Elias estava sozinho quando testificou contra um rei infiel e um povo apostatado. Daniel e seus companheiros permaneceram sozinhos
contra os decretos dos poderosos monarcas. A maioria, geralmente, encontra-se ao lado do erro e da falsidade. O fato de os teólogos terem o mundo ao seu lado não prova que eles estejam ao lado da verdade e de Deus. A porta larga, do caminho largo, atrai as multidões, ao passo que a porta estreita, do caminho apertado, é vista apenas por poucos. Então, de fato, nessa ótica aqui, é a minoria, né, que consegue enxergar, são os poucos que conseguem andar entrar pela porta estreita. E por conta disso, Noé ficou sozinho. Por conta disso, Elias estava sozinho, Daniel e seus companheiros sozinhos. E ela vem retratando aqui, nós vimos na Bíblia, ocasiões dessas apostasias em que, de fato, visivelmente, eles estavam sozinhos ali. E será que a pergunta que nós precisamos fazer para nós hoje é: nós estamos dispostos, tendo a coragem, tendo a fé para hoje estarmos, se for necessário, sozinhos para defender a nossa fé, aonde quer que Deus nos enviar? Essa é a pergunta. Porque, como nós vimos no início, nós estamos diante de uma situação religiosa terrível no mundo inteiro. Então Deus ele vai levantar os seus soldados em todos os lugares dessa terra. Só que para isso, nós precisamos olhar para essas histórias, vermos que isso já aconteceu e nós precisamos ter a ótica desses homens. Isso é que é interessante. Bom, Cristo, nosso modelo, né? Nós vamos perceber que nesses momentos de apostasia, a mensagem que o povo de Deus dá, que o servo de Deus dá, não é uma mensagem fácil. É uma mensagem dura. E eu coloquei como exemplo aí, João 6, verso 54. Ok? Você lê pra gente? João 6, verso 54, por favor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, essa mensagem aqui de João capítulo 6 foi tão dura, quando Jesus pregou isso no meio do seu povo. O que aconteceu quando essa mensagem foi pregada ali? Muitos o quê? O abandonaram. Olha o que diz lá em João 6, 66 e 67. Diz assim, olha: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12. Agora observe a reação de Cristo. Quereis vós também retirar-vos? O que Jesus demonstrou com essa pergunta aqui? Ele não estava preocupado com números. O que ele estava preocupado? Com o caráter, com a coragem, com a fé, com a verdade. Essa era a preocupação de Cristo. Ele gostaria que todos aceitassem? Claro. Mas ele não pode rebaixar a verdade para que o número aumente. Então Jesus, quando ele vê aquela multidão abandonando a ele vira para os discípulos e fala: quereis vós também retirar-vos? Será que vocês também querem uma mensagem mais leite, né, mais fácil? Uma mensagem que não condene aquilo que precisa ser condenado, que não traga a verdade que precisa ser falada? E aí, o que a gente vê dentro do Evangelho? João 1, verso 11. Ignácio, você lê para a gente? João 1, verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Existe o que agora? Uma rejeição. Cristo, por conta da mensagem, ele é rejeitado pelo seu próprio povo. E Cristo mesmo se torna ali agora a minoria. Cristo e seus discípulos agora são os poucos no meio de uma multidão, onde era para ser, na verdade, o povo de Deus. E qual foi a reação nessa época de apostasia religiosa que Cristo veio? Qual foi a reação do povo, dos líderes de Deus, do povo de Deus daquela época? Irmã Alessandra, você lê para nós, por favor? Responderam os servidores: nunca
homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Então nós estamos vendo aqui, parece que... Alguém já ouviu algo parecido assim, hoje em dia? Né? Por acaso o teólogo tal creu nessa mensagem que vocês estão pregando? Por acaso o pastor assim, aquele pastor bem famoso, eles citam, né? Ele creu nessa mensagem que vocês estão pregando? Tudo se repete. Na época de Cristo, o povo ouvia Jesus, ouvia a verdade que saía dos lábios dele e ficavam impressionados. Quando eles iam para os seus líderes, por acaso o fariseu tal acredita assim também? Então, a gente percebe que nesses momentos de rejeição da verdade e apostasia, as reações são sempre as mesmas daqueles que são líderes do povo de Deus. Não foi diferente na época de Cristo. Mas Deus trabalha assim. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, Jackson, está aberto aí? Pode ler para nós? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, aquilo que o homem pensa que é a melhor forma, para Deus, na verdade, não é a melhor forma. Deus, ele age da maneira que para o homem, na ótica do homem, é loucura. Mas é assim que Deus age justamente para tornar, né, para confundir os sábios deste mundo, deste século. Aqueles que têm uma visão apenas humana, né, e limitada. E aí o que vai acontecer nesse momento de apostasia, na época de Cristo? Como que Cristo vai escolher os seus discípulos? Diz assim, olha, Lucas 5, 8 a 10. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás o quê? Pescador de homens. Então Cristo, ele vai lá naquele povinho que não era teólogo, que talvez não dominava tanto as escrituras, né? Como os líderes dominavam, e vai ser esses aí que Cristo vai trazer para perto dele e vai torná-los pescadores agora de homens, né? Pessoas que seriam verdadeiros instrumentos na causa de Deus. Comentando sobre esse texto na meditação matinal Cuidado de Deus, está escrito assim, olha: Cristo escolheu as coisas loucas do mundo, os que o mundo considerava indoutos e ignorantes, para confundir os sábios do mundo. Os discípulos eram indoutos nas tradições dos rabis, mas com Cristo como seu exemplo e mestre, estavam obtendo uma educação da mais elevada espécie, pois tinham diante de si um exemplo divino. Cristo apresentava-lhes as mais sublimes verdades. Então Deus, de uma forma que o mundo considera louca, ele vai lá e escolhe pessoas que o mundo considera ignorante e indouto para serem os seus alunos naquele momento e se tornarem ali condutos das mais sublimes verdades para aquela época. Não só para aquela época, né? Para todas as épocas. Então a gente precisa compreender a forma de Deus trabalhar e daqui a pouco nós vamos entrar na ótica que esses homens precisam ter e que nós também precisamos ter dentro dessa numerologia de Deus que a gente está estudando hoje. No Desejado de Todas as Nações, na página 571, diz assim, olha: os discípulos trajavam as humildes vestes de pescador. Eram pobres de bens do mundo, mas ricos no conhecimento e observância da verdade, o que à vista do céu os colocava na mais alta posição como mestres.
não haviam estudado nas escolas dos profetas, mas por 3 anos foram instruídos pelo maior educador que o mundo já conheceu. Alguma semelhança aqui com aquilo que nós temos falado bastante sobre verdadeira educação? Que interessante, né? O maior educador que o mundo já conheceu foram os mestres daqueles que o mundo considerava ignorantes, indoutos. Mas eles estavam na escola do céu. E qual é a nossa escola hoje que Deus pede para que nós estejamos todos os dias? Sua palavra. Não escolas mundanas, não escolas religiosas, mas a fonte principal da verdade é a palavra dele. Isso é a verdadeira educação. E aqueles pescadores que tinham vestes humildes, eram pobres de bens do mundo, eles estavam nessa escola neste momento. E é por isso que eles vão ser educados para essa grande obra. No grande conflito, na página 43, tratando agora no tempo da Reforma Protestante, falando dessa numerologia, Ellen White escreveu o seguinte: foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás se estava insinuando na igreja a fim de corromper-lhe a fé e desviar-lhe a mente da palavra da verdade. A maioria dos cristãos finalmente consentiu em baixar a norma, formando-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. Então a gente percebe aqui que na época da Reforma, dentro dessa primeira ótica que a gente está analisando ainda, essa ótica humana, a maioria dos cristãos baixaram a norma. E aí uniu-se o quê? Cristianismo com paganismo, né? Então a gente percebe que no meio dessas apostasias, dentro da ótica que a gente está observando agora, em todas as eras, sempre a maioria se apostata. E sempre Deus levanta uma minoria. Aí ela fala assim, olha, na página 45 do mesmo livro: depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram-se a dissolver toda a união com a igreja apóstata, caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e idolatria. Viram que a separação era uma necessidade absoluta se desejavam obedecer à palavra de Deus. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar exemplo que pusesse em perigo a fé de seus filhos e netos. Percebem a preocupação desses poucos fiéis com a família? Vocês perceberam que qual é a prioridade desses poucos fiéis? A família. Eles romperam a relação com as igrejas ali, com a igreja apóstata, porque eles não podiam tolerar esses erros que poriam a sua família em perigo. Aqui é mais uma lição que nós precisamos, como reformadores, cuidar da família. Nesses momentos de apostasia, nós vamos perceber que o foco precisa estar agora na nossa família. Todos aqueles que têm acordado para essa apostasia precisam reformar os seus lares, a educação dentro de casa. É por esse motivo que Deus está tirando um povo das instituições religiosas e trabalhando novamente os lares, a verdadeira educação. Porque é através da verdadeira educação que vem a verdadeira reforma. Não é só uma questão de combate doutrinário. Deus ele quer transformar princípios nos lares, princípios de educação. E aqui a gente vê isso também nessa época. No grande conflito, na página 596, falando do espírito dos líderes nessas épocas de apostasia, ela fala bem assim, olha: o espírito que atuava naqueles sacerdotes e príncipes é ainda manifesto por muitos que fazem alta profissão de piedade. Recusam-se a examinar o testemunho das Escrituras concernente às verdades especiais para este tempo. Apontam para quê? Para o seu número, riqueza, popularidade, e olham com desdém os defensores da verdade. Por quê?
porque sendo estes poucos, pobres e impopulares, tendo uma fé que o quê? Que os separa do mundo. Olha a relação aqui de maioria e minoria dentro da ótica humana. Os líderes olham para esse povo que está buscando uma reforma, né? E eles recusam a examinar as escrituras com eles. E nós temos exemplos disso na atualidade, né? Quantos líderes, né, Marcos, falam assim, não, eu não quero nem ler esse artigo seu. Eu não quero nem ver esse vídeo aí, né? Por quê? Eles se recusam, não, esse povinho aí, olha o número deles. Pobres, coitadinhos, não tem recursos, impopulares, né? Leigos, né? Não estudaram nas escolas, nas melhores escolas de teologia, nas melhores faculdades de teologia. Irmãos, o Espírito é o mesmo. Tudo se repete. E nós vemos exatamente acontecer isso nesses dias que nós estamos vivendo de grande apostasia. Em Manuscritos Release, no volume 15, Ellen White ela faz um comentário interessante aqui. Nós vamos aqui para ler esse comentário para nós entrarmos na segunda parte final dessa mensagem. Ela fala o seguinte, olha. Assim como outrora chamou pescadores para serem seus discípulos, ele suscitará, olha que interessante, futuro, ele suscitará dentre o povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra. Ela fala assim, olha, em breve haverá um avivamento que surpreenderá a muitos. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão o quê? Passados por alto. E os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. O que ela está fazendo aqui nesse texto? Ela está dizendo assim, olha, o que aconteceu no passado, em breve, voltará a acontecer. Acontecerá novamente. É isso que ela está falando, na época dela. Então ela falou assim, olha, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado. Muito bem. Agora nós vamos entrar na ótica celestial, na ótica que esse povo que será chamado, que está sendo chamado para levar as verdades eternas a todo mundo, precisa ter da mesma forma que Noé, Moisés, Arão, Elias e tantos outros homens tiveram quando foram chamados para estar na mesma posição que esse último povo vai estar. É necessário uma ótica diferente do mundo. E lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18, eu quero pedir a Amanda para ler para a gente. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Muito bem. Então, o que o texto nos aconselha aqui? A nos atentarmos nas coisas que se veem? A nos atentarmos nas coisas que se não? Então agora nós precisamos, o povo de Deus, se nós queremos estar dentro desse povinho, dessa minoria na ótica humana, nós precisamos olhar para uma ótica espiritual, uma ótica daquilo que é invisível. Exatamente. Então, se nós tivermos essa ótica, nós vamos nos enquadrar dentro daquilo que o tema aqui propõe, dentro da maioria. O texto que nós vamos ler agora, em Beneficência Social, na página 103, no parágrafo 2, diz assim, olha, as faces de homens e mulheres que falam com Deus, para os quais o mundo invisível é uma realidade, exprimem a paz de Deus, levam consigo a suave e confortante atmosfera do céu e difundem-na em obras de bondade e de amor. Então, homens e mulheres, os quais o mundo invisível é o quê? O que está escrito aí? Uma realidade.
O mundo invisível precisa ser o que para nós? Uma realidade. Então, quando a gente agora passa a ter a visão dos grandes homens do passado, ter a visão espiritual dessa batalha, nós vamos nos enquadrar justamente na maioria e não mais na minoria. Porque o mundo em que nós não vemos, o mundo invisível, ele é muito maior. A quantidade de pessoas, de seres que estão do lado de Deus, nesse universo de Deus, é muito superior ao número daquilo que nós podemos ver. Então, nós precisamos nos posicionar ao lado da maioria. Posicione-se ao lado da maioria. E aí, quando você começa a entender isso, você vai entender alguns versos bíblicos. Isaías 60, 22, por exemplo. Fala bem assim, olha, o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Os versos começam a fazer sentido. E aí você vai perceber que Deus teve esse povo que conseguia olhar para esse mundo espiritual desde o início. Em Atos dos Apóstolos, na página 11, Ellen White escreve o seguinte: almas fiéis constituíram desde o princípio a igreja sobre a terra. Então, esse povo que, na ótica humana, limitada, visível, era a minoria, sempre existiu desde a época de Adão. Sempre existiu. Mas a ótica deles mesmos, eles não eram minoria. Eles eram a maioria, porque eles estavam ligados ao mundo espiritual. Eles contemplavam o espiritual como se estivessem de fato ali vendo. Pela fé, eles estavam ligados a este mundo. Em 2 Reis, no capítulo 6, versos 15 a 17, nós vamos ver isso na prática agora. Diz assim, olha: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Para aqui um pouquinho. Essa história que todo mundo conhece. É a história de Eliseu e o servo de Eliseu. Eliseu aqui ele vai representar aqueles homens e mulheres espirituais. E o servo dele vai representar os homens que não têm essa visão espiritual. Então Geazi aqui, ele vai olhar para aquela situação em que eles foram cercados por aquele exército e ele vai falar assim: ai, meu senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Essa é a visão, é o sentimento daqueles que não têm a visão espiritual, daqueles que têm a visão limitada. O que nós vamos fazer diante dessa situação agora? A maioria da igreja não está concordando com a gente. A maioria do mundo está condenando a gente por a nossa postura, a nossa defesa bíblica. Mas o que Eliseu, o representante aqui daqueles fiéis que conseguem enxergar as coisas espirituais, o que ele responde? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu, e agora Eliseu vai pedir um milagre, né? Senhor, dá um gostinho para esse homem aqui. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E o que ele viu? E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu fico maravilhado com isso, irmãos. Quando a gente entende essa questão da visão espiritual, do mundo espiritual, que os servos precisam estar vivendo no visível, mas como se estivesse no invisível, o que acontece? Não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão na terra, os que estão contra nós. E aí isso traz o que para nós? Esperança, paz, coragem
determinação, isso gera no servo de Deus uma determinação que ele vai, se possível, ser fiel até a morte, se for necessário, na verdade, porque ele sabe a quem ele serve e que, de fato, agora, quando ele aceita as verdades, quando ele aceita a palavra, o Deus verdadeiro, ele passou, na verdade, para a maioria. Juízes, capítulo 7, verso 2, a história de Gideão vai trazer algumas lições para a gente também. Gideão estava diante de uma batalha, onde os midianitas eram milhares de milhares, estavam acampados, e aí Gideão, ao comando de Deus, ele vai convocar o exército de Israel. E quem lembra quantos que se apresentaram? 32 mil se apresentaram. E aí Gideão já olha assim, eu imagino, né? Imagina a cena, Gideão olhando 32 mil. Aí só que ele olhava para o acampamento dos midianitas já era menos. Visivelmente era menor. Só que aí Deus fala assim, Gideão, é muito o povo estar contigo. Está lá em Juízes 7, verso 2. É muito ainda esse povo. Para eu te dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. E aí Deus vai fazer o que agora? Vai começar uma filtragem. Vai começar uma sacudidura no meio do povo. E aí, na primeira filtragem, na primeira sacudidura ali, os que eram covardes, né? Estavam preocupados aí com a família, exatamente, preocupados com os relacionamentos, estavam muito preocupados. Voltem para casa. 22 mil foi embora. Dos 32 mil, sobrou 10 mil. E aí Gideão olha para os midianitas, milhares de milhares. E aí Deus fala assim, Gideão, ainda é muito ainda que está com você. E aí, segunda fase da sacudidura. Tem que sacudir mais. Tem gente aí que é corajoso, mas não está preparado não. Eu quero fazer o teste do preparo agora. O primeiro teste foi o da coragem. O segundo teste foi o do preparo. E aí falou assim, olha, Gideão, tá vendo aquele rio lá embaixo, aquela água lá? Manda o povo descer lá. E aqueles que lamberem a água, você pode mandar para casa. E aqueles que trouxerem a água até a boca, você então segura com você. Eu vou te mostrar quem é. E aí Gideão manda os 10 mil descerem. E aí quando Deus aponta os que trouxeram a água até a boca, foram só 300. 9.700 homens corajosos não estavam preparados. E voltaram para casa. Não foram para a batalha. Tem que calcular esse percentual, não sei exatamente. 10 mil seria meio. Dos 10 mil, né? Mas se vou colocar em relação aos 32 mil, dá menos ainda, né? 100 seria 100. Isso. 3%, 300. De 10 mil. 10 mil. Ah, 3% sim. dos soldados. Irmãos, mas a lição aqui é Deus, para ele conseguir encontrar esses homens que vão estar ligados completamente, espiritualmente a ele, vendo o invisível como se fosse visível, corajosos e preparados. Deus ele está fazendo a sacudidura, porque para essa última batalha, Deus não vai usar pessoas que não estejam preparadas de fato. E eu leio aqui Obreiros Evangélicos, na página 370, que diz assim, olha, Deus ficaria mais satisfeito com 6 pessoas inteiramente convertidas à verdade do que com 60 fazendo profissão de fé, mas não estando de fato convertidas. Deus precisa de um povo preparado, corajoso e preparado. Primeiros Escritos diz assim,
a verdade, a salvadora verdade, precisa ser levada ao faminto povo em trevas. Vi que um santo, se reto, o que acontece? Poderia mover o braço de Deus, mas toda uma multidão, se em erro, seria fraca e de nada efetuaria. Estão percebendo a relação de números aqui de Deus? É melhor 6 convertidos do que 60? Não. É melhor um servo reto, fiel, do que uma multidão fraca e que não efetua nada para ele. Então, a numerologia de Deus não se limita à questão aqui na Terra, aqui, de quantidade, mas de qualidade, porque esses poucos estarão ligados à maioria que é invisível. Parábolas de Jesus, na página 404, diz assim: o segredo do êxito não é encontrado nem em nossa erudição, nem em nossa posição, nem em nosso número. Não nos números, testemunhos para ministros, não nos números, mas na perfeita confiança e união com Cristo. Pode um perseguir a 1000 e 2 pôr em fuga a 10.000. Essa é a numerologia da Bíblia. Porque esses poucos que estão unidos com Cristo, o que importa então aqui? A união com Cristo. Porque nessa última batalha, aqueles que estiverem pregando a verdade, de fato, porão, nem que seja um, vai colocar 1000 teólogos para correr. Porque contra a verdade não há batalha. Também pode acontecer da conversão, né? Conforme Pentecostes, Pedro, 5.000 almas, né? Foram... Na verdade, é o que vai acontecer, né? Devido justamente à pregação da verdade, a plena verdade, um grande número ainda se juntará à verdade. Mas mesmo esse grande número, em comparação aos que estão pregando, será grande. Mas em comparação ao mundo, será pequeno. Entende? Aqui a gente precisa colocar o parâmetro correto. Será um pequeno povo recebendo um alto clamor, que vai converter um grande número. Só que esse grande número em relação ao mundo aqui será pequeno. Mas esse pequeno número em relação ao universo é a maioria. Interessante, né? É por isso que em Testemunhos Seletos, no volume 2, ela diz assim, olha: abaixar as normas a fim de conseguir popularidade e aumento de número e fazer depois desse acréscimo motivo de regozijo mostra o quê? Grande cegueira. Porque, na verdade, as pessoas que baixam as normas para querer aumentar os números aqui na Terra, está cego. Não consegue enxergar a ótica celestial. Fossem algarismos prova de êxito no âmbito aqui da Terra, e Satanás poderia reclamar a preeminência. Pois neste mundo, seus seguidores são grandemente mais numerosos. Então nós, como povo de Deus, não podemos nos preocupar com números. Nós precisamos nos preocupar em ter uma união viva com Cristo, seguir o seu caráter, seguir as suas instruções, defender a verdade. E aí Deus é quem acrescenta a sua igreja. Mas a nossa fé, ela tem que estar preparada para, se estivermos sozinhos com a nossa família, aonde quer que Deus nos mandar, nós precisamos nos manter fiéis. A fé do povo de Deus nesses últimos dias será essa fé. Não vai depender de números. Ninguém pode ser um bem-sucedido ganhador de almas antes que ele mesmo tenha decidido entregar-se a Deus. Nós, olha que interessante essa palavrinha, individualmente, devemos revestir-nos do Senhor Jesus Cristo. Para cada um de nós, ele tem de tornar-se o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quando nossa fé se apodera de Cristo como nosso Salvador pessoal, expoluemos perante os outros sob uma nova luz. Mas para isso, para que nós possamos apresentar a Jesus com uma nova luz, nós precisamos individualmente nos entregar a Cristo.
Não depender se o número de pessoas que está aceitando aquilo que pregamos está sendo grande ou está sendo pequeno. Não depender, né, da numerologia ao nosso redor. Nós precisamos individualmente dependermos e nos entregarmos a Cristo. Quando vier este tempo de angústia, todo caso estará decidido. Não mais haverá graça, nem misericórdia para o impenitente. O selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. Estes poucos remanescentes, incapazes de se defenderem no conflito mortal com os poderes da terra, arregimentados pela hoste do dragão, fazem de Deus a sua defesa. Pela mais elevada autoridade terrestre foi feito um decreto. O decreto para que, sob pena de perseguição e morte, adorem a besta e recebam seu sinal. Queira Deus auxiliar seu povo agora, pois sem sua assistência, que poderão eles fazer naquele tempo, em tão terrível conflito? Então, serão poucos remanescentes na ótica do mundo, na ótica visível. De fato, o povo de Deus agora serão poucos. Mas eles estarão alicerçados na rocha, alicerçados na verdade, na lei de Deus, e então eles saberão que eles na verdade são a maioria. Olha o que diz esse texto, em Testemunhos Seletos, volume 2. Já os juízos de Deus se manifestam na terra, em forma de tempestades, inundações, terremotos e perigos por toda a terra e mar. O grande Eu Sou está falando aos que anulam sua lei. Quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, quem estará em condições de subsistir? Agora é tempo de mostrar-se o povo de Deus leal a quê? Aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova, irmãos. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. A nação ficará do lado do grande líder rebelde. Então, se nós olharmos na ótica humana, nós vamos ter a sensação de a maioria estar contra nós, estar lutando contra nós. Ela fala que nessa ótica serão poucos os campeões. E para isso, nós precisamos ter a ótica celestial para que nós possamos tirar calor da frieza deles, zelo da covardia deles. E aí nós vamos ter a ótica de Deus, que é esse texto que eu li agora. Em comparação com os milhões do mundo, o povo de Deus será, como tem sido sempre, um pequeno rebanho. Mas, se permanecerem na verdade como revelada em sua palavra, Deus será seu refúgio. Permanecerão sob o amplo abrigo da onipotência. Deus é sempre o quê? Deus é sempre a maioria. Quando o som da última trombeta penetrar a prisão dos mortos, e os justos saírem triunfantes, exclamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Para permanecerem então com Deus, com Cristo, com os anjos e com os leais e fiéis de todos os tempos, os filhos de Deus serão o quê? Só nesse momento é que agora eles, de fato, visivelmente verão aquilo que antes para eles era fé. Só que para eles terem essa visão aqui real de serem a maioria, eles vão precisar primeiro exercer isso pela fé.
É por isso que nós precisamos, hoje, nos colocar ao lado da maioria. E eu leio aqui os últimos textos. Estamos nós, como povo peculiar, nação santa, tão insensíveis ao inexprimível amor que Deus nos tem manifestado? Salvação não é ser batizado, não é ter nosso nome nos livros da igreja, nem pregar a verdade. É, porém, o quê? Uma união viva com Jesus Cristo. Ser renovado no coração, fazer as obras de Cristo com fé e serviço de amor, com paciência, mansidão e esperança. Toda a alma unida a Cristo será um missionário vivo junto a todos que o rodeiam. O que importa, irmãos, não é o batismo, não é o nome no livro da igreja, não é simplesmente pregar a verdade. Essas coisas têm o seu lugar. Mas o que de fato importa para cada um de nós agora, para esses servos que estarão olhando o invisível agora pela fé, é uma união viva com Cristo. E só essa união viva com Cristo aqueles que contemplam o invisível. Não há como alguém ter uma união viva com Cristo se vive numa visão limitada, uma visão humana, se não tem a ótica celestial. É por isso que esses, de fato, serão os vencedores e quando o grande conflito terminar, eles poderão perceber, agora não mais pela fé, agora de forma visível, que eles estavam com a maioria. Quando sofreis reproche e perseguição, estais em excelente companhia, pois Jesus suportou isso tudo e muito mais. Se sois fiéis sentinelas de Deus, estas coisas são para vós o quê? Um elogio. São as almas heróicas que permanecem fiéis, ainda que sozinhas, que conquistarão a coroa imperecível. Eu finalizo com esse último slide. Hebreus 11, 27 diz assim: pela fé, falando de Moisés aqui, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como o quê? Como vendo o invisível. E Ellen White comenta: dia a dia, hora a hora, momento a momento, deve viver como diante do mundo invisível, como Moisés deve resistir como vendo o invisível. Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos, de fato, tomar posição ao lado da maioria. Porque os fiéis servos de Deus, eles vivem contemplando o invisível. Que Deus abençoe a todos.